Olá, boa tarde. E está marcada para as 4 da tarde desta terça-feira a votação do plenário para decidir sobre o afastamento do senador Aécio Neves, determinado pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal. E hoje de manhã, uma liminar também do STF decidiu que o voto de cada senador deverá ser aberto e nominal. A decisão do ministro Alexandre de Moraes atendeu ao pedido de liminar do senador Randolfo Rodrigues, que queria assegurar o direito de ter o seu voto declarado. O ministro determinou que a votação seja aberta, ostensiva e nominal. A decisão de agora cumpre com o que está claro na Constituição. Essa decisão vai além do caso do senador Aécio, porque mostra inequivocadamente que não existe mais possibilidade de voto secreto à luz da Constituição republicana. O voto secreto seria, neste caso, o voto da covardia, o voto da traição, o voto da farsa, o voto do medo da opinião pública brasileira. A manhã de hoje foi de muita conversa sobre a sessão desta tarde. Segundo dados da Secretaria-Geral da Mesa, 10 senadores estão fora de Brasília em missão oficial, além de 2 que estão em licença médica. Para o senador Garibaldi Alves, não é certo que a votação aconteça hoje. Houve muito pouco tempo para articulações. Essas articulações só vão começar assim para valer a partir de hoje. Não vejo razão para que não aconteça hoje. Ridículo o Senado exigir, marcar uma data para tomar uma decisão, delegar, pressionar o Supremo para que o Supremo fizesse um julgamento de 13 horas e depois do Supremo realizar um julgamento de 13 horas, o Senado simplesmente adiar a sua deliberação. Para o Senado, diante da opinião pública, diante da República, isso fica ridículo. A votação está marcada para as 4 horas da tarde. A decisão sobre o afastamento de Aécio Neves é o primeiro item da pauta. O senador precisa de pelo menos 41 votos para reverter a decisão da primeira turma do Supremo, que impôs a ele o afastamento do cargo e o recolhimento noturno. O senador Aécio Neves é acusado de corrupção e obstrução de justiça. O senador Aécio, no caso, esse é o mínimo de direito da lei, que ele nunca foi vivo. Então, esse direito de defesa é fundamental. Essa é a minha opinião e a opinião do meu partido. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, que investiga a empresa JBS, ouviu nesta terça-feira um procurador da República que ficou preso por 2 meses e meio sem sequer ter sido ouvido. O procurador Ângelo Goulart Vilela ficou 76 dias preso. Ele é acusado de vender à JBS informações sigilosas de investigações do Ministério Público. O esquema teria envolvido a negociação de pagamentos de R$50 mil mensais ao procurador. Na CPMI, em reunião aberta, o procurador, que está respondendo a processos por corrupção, violação de sigilo e obstrução da justiça, negou as acusações. Disse que nunca repassou informações aos irmãos Batista em troca de mesada. O senhor estava levando R$50 mil? Por que não filmaram? Por que não fizeram a entrega? Por quê? Então, o Janot agiu com fígado em relação a mim. E acusou o ex-procurador-geral, Rodrigo Janot, que, segundo ele, queria impedir que Raquel Dodge fosse escolhida para a PGR. Não há possibilidade de o Rodrigo não ter atuado de forma política para impedir que o presidente da República deixasse, de indicar a doutora Raquel Dodge, e ele precisava derrubar o presidente em relação a isso. Isso, para mim, é claro, é cristalino. Ângelo Vilela disse que foi um inocente útil ao ex-procurador-geral. Ele precisava deixar bem claro que ele atuava de forma imparcial, que o compromisso dele seria única e exclusivamente combater a corrupção. Doa a quem doer. E ele precisava, e eu fui muito útil nesse ponto, de demonstrar que não havia motivação política nem interesse de derrubar um presidente da República.
Como ele faria isso? Ora, eu estou entregando aqui, estou cortando a própria carne. Eu estou entregando aqui um membro do Ministério Público. Ângelo Vilela também criticou a pressa com que foi negociada a delação dos irmãos Batista e afirmou que não tinha como Janot não saber sobre a atuação do ex-procurador Marcelo Miller no acordo de delação. As suspeitas de dupla atuação de Marcelo Miller como advogado da JBS enquanto ainda era procurador. 90% de probabilidade é que o doutor Rodrigo Janot tivesse conhecimento. Chega a ser infantil, ingênuo, acreditar que um candidato a colaborador que se predispõe a entregar informações, dizendo ele, ou provas, que envolvesse personalidades políticas tão importantes no país, que esse colaborador, que esse assessor, esse procurador assessor, não levasse ao conhecimento imediato do único promotor natural do caso, que é o Procurador-Geral da República. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou hoje a indicação de 2 membros do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD. Alexandre Macedo deve ocupar o cargo de superintendente-geral do órgão e Poliana Villanova o cargo de conselheira do CAD. Os indicados foram sabatinados na reunião desta terça. As indicações ainda precisam ser aprovadas pelo plenário do Senado. O combate ao terrorismo na internet foi tema de debate na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional nesta segunda-feira. Especialistas defenderam ações integradas entre órgãos nacionais e estrangeiros como a solução mais adequada. Vamos entender o ciberterrorismo como o uso politicamente motivado de computadores como instrumentos ou alvos de grupos ou indivíduos terroristas engajados em violência para influenciar uma audiência. As organizações, antigamente, elas mostravam sua cara. Era uma estrutura hierárquica, organizada. Você, quando queria negociar com determinada organização, você sabia quem era o líder daquela organização. Hoje não, elas são descentralizadas, elas atuam nas sombras, a gente não enxerga essas organizações. Os participantes destacaram os avanços do Brasil e citaram a lei antiterrorismo formulada no contexto dos Jogos Olímpicos como exemplo de sucesso. O Brasil, aqui foi dito, teve uma atuação extraordinariamente exitosa durante as Olimpíadas, que não houve sequer um ato qualquer que, mesmo até briga de rua, aqui no Brasil isso não ocorreu. Para continuar avançando, os convidados da audiência defenderam a ação colaborativa entre os órgãos de inteligência nacionais e estrangeiros. Então não é mais um espaço característico somente do combate da Polícia Federal, ou das polícias civis, ou das Forças Armadas. Ele vai exigir uma comunicação interagencial entre diversos órgãos do Estado e, inclusive, órgãos privados também, por que não? O trabalho tem que ser preventivo. O trabalho deve ser executado pela inteligência, buscando as ações de proteção cibernética, mas principalmente usando as atividades de exploração cibernética. Um acompanhamento do que ocorre nas mídias sociais, buscando ter uma segurança ativa. Mas o senador Collor alertou que essas ações de combate ao ciberterrorismo devem preservar a privacidade dos cidadãos. Há um subproduto extremamente perigoso nesse combate ao chamado ciberterrorismo, que é exatamente a perda paulatina dos direitos e das garantias individuais do cidadão dos Estados nacionais. A cada momento que se avança nessa inovação tecnológica para evitar cyberataques, se avança também na privacidade, na intimidade do cidadão comum.
Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia e até a próxima.